Chegamos hoje na lição de número 9, aqui da classe dos adultos deste terceiro trimestre da CPAD em 2025. Estamos trabalhando com vocês um texto escrito e comentado pelo pastor José Gonçalves sobre a igreja em Jerusalém. Lição 9, que vai cair no dia 31 de agosto, finalizando então esse mês, nós vamos trabalhar sobre o tema uma igreja que se arrisca. É importante você iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que você vai utilizar é o texto áureo da lição, que se localiza em Atos, capítulo 7, versículo 55. Depois você vai apresentar a verdade prática para os teus alunos. E em terceiro lugar, a leitura bíblica em classe Gente Boa, que se localiza aí em Atos, capítulo 6, versículos 8 ao 15, depois capítulo 7, versículos 54 ao 60. Lê esses textos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve nesse canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aqui teu comentário também. Você pode me acompanhar aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, e eu vou ter o prazer em te receber. Eu espero muito que essa aula possa falar com você em nome do Senhor Jesus. A igreja primitiva, conforme Atos dos Apóstolos, ou seja, a igreja de Jerusalém que nós estamos estudando, demonstrava uma coragem notável, mesmo diante das ameaças, mesmo diante da perseguição, em propagar as boas novas de salvação. Aqui nós já temos um exemplo extraordinário que precisamos aprender como igreja de Cristo, em ter coragem de anunciar as boas novas de salvação. Mas antes que eu mergulhe com você nessa aula, aproveita e deixa teu comentário aqui de onde você está me assistindo, de que região do Brasil ou fora do Brasil você me acompanha. Eu gostaria muito de conhecer você, em que congregação você está assistindo essa aula de hoje, para a glória de Deus. É claro que quando nós observamos a morte de Estevão, exatamente a partir da leitura do capítulo 6, capítulo 7 de Atos, que vamos analisar hoje com você, nós vamos perceber que aquele momento marcou a igreja de forma decisiva e histórica também. Apesar da brutalidade da execução, isso é citado lá em Atos, capítulo 7, versículos 54 ao 60, nós vamos entender que os cristãos não pararam de anunciar as boas novas da salvação. Ao contrário, diante da perseguição, à luz da palavra, nós vamos observar que o Espírito Santo agiu e a igreja se expandiu. Olhando para isso, nós vamos perceber, a partir da leitura de Atos, capítulo 8, versículo 1 também, é importante você frisar isso, que está escrito assim, naquele dia se levantou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos os discípulos se espalharam pelas regiões da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. Olhando para isso, nós vamos aprender que a perseguição surgiu e mesmo diante dessa situação ruim, a soberania de Deus agiu para a igreja se expandir em missão. Olhando também para essa diversidade, nós vamos descobrir Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4, que diz o seguinte, que os que foram dispersos de Jerusalém por causa da perseguição, iam por toda parte anunciando a palavra. Isso aqui você precisa frisar na tua ministração, na tua aula, porque nós vamos aprender que através dessa ação o Espírito Santo ia agindo, trazendo crescimento para a comunidade. A ousadia da igreja primitiva nos ensina de forma muito pessoal que aquela igreja não temeu a força humana, mas aquela igreja, através do Espírito Santo, partiu em um testemunho eficaz. Atos capítulo 4, versículo 31. Eu volto para esse texto junto com vocês. Você percebe que mesmo diante da perseguição, a igreja estava orando ao ponto de tremer o lugar por causa da presença de Deus, e eles não paravam de anunciar a palavra. Você vai perceber também outras passagens que falam sobre a perseguição que a igreja enfrentou e a ousadia que a igreja teve, a exemplo de Atos capítulo 5, versículo 29, Atos 4, versículos 18 ao 20, vai trazer esse embasamento, porque a igreja, mesmo diante das prisões, Atos 5,18 fala sobre isso, mesmo diante dos açoites, Atos 5,40, as ameaças de morte, a igreja perseverava na comunhão e na
propagação do Evangelho. Atos capítulo 2, 42 ao 47, especialmente 47, diz que a igreja crescia de forma poderosa para a glória de Deus. Em Atos 14, 22, nós vamos perceber que por muitas tribulações, não importava então para eles, essa situação das tribulações, importava então entrar e propagar o reino de Deus. Então, olhando para isso mesmo diante dos aprisionamentos, nós percebemos uma igreja que se arrisca, que tem coragem de anunciar a verdade. E é claro, para a gente trabalhar muito bem essa aula, eu pergunto a você, será que a tua igreja, a tua congregação também tem coragem de anunciar as boas novas de salvação hoje, nesse mundo em que nós vivemos? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião também. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula e organizar o teu material, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita você acha o esboço da minha aula, onde eu coloco sempre esses versículos, essa pesquisa um pouquinho diferente da lição para enriquecer a tua ministração. Você vai encontrar também o PowerPoint, que é muito bonito, resumido, prático para você utilizar. Vai poupar o teu tempo para preparar isso, já está mastigado para você. E isso está disponível em uma assinatura, preste atenção, uma assinatura trimestral, tá? A cada 3 meses você tem essa assinatura para a glória de Deus. E você encontra isso no link na descrição desse vídeo. Você pode acessar facilitaebd.com.br ou então escanear esse QR Code que está aqui na tela, ficar à vontade para conhecer a nossa proposta. Eu espero que Deus use você na palavra, que a tua aula seja uma bênção também. Vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, de acordo com o pastor José Gonçalves, que trabalha o seguinte: Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. No primeiro ponto da lição, vale a pena você ler uma passagem bíblica. Mateus 10,16, nós vamos aprender que a igreja ela vive em um tempo hostil. E o primeiro subtópico aborda exatamente que nós precisamos aprender com Estevão. Já neste primeiro subtópico, nós vamos perceber a leitura de Atos, capítulo 6, versículo 8, onde você vai perceber, à luz da palavra, Estevão sendo apresentado como um homem cheio da graça de Deus e poder, cuja vida era marcada pela sensível atuação do Espírito Santo. Então você percebe um diácono da igreja cheio da presença de Deus. Ele não servia apenas nas práticas diárias da igreja, mas ele também operava milagres, ele tinha prodígios no meio do povo e ele ultrapassava a questão da assistência, mesmo sendo um diácono, um servo do Senhor, e trazia uma palavra extraordinária para a igreja. A sua vida também comprova que, de forma muito clara, Deus exalta os humildes. Quando a gente olha para Estevão, a gente percebe que não é o cargo da igreja que vai ser a chave para Deus nos usar. Estevão era apenas um diácono, um servo de Deus, humilde, mas ele se colocou à disposição para servir a Deus e era um instrumento na presença do Senhor. Você também precisa aprender isso aqui. Em Mateus capítulo 23, versículos 11 ao 12, vale a pena você ler esse versículo que demonstra essa humildade no coração. Estevão, assim, à luz da Bíblia, ele é um modelo cristão que nós precisamos copiar, porque ele é um homem cheio do Espírito Santo, ele era cheio da presença de Deus, era usado semelhante aos apóstolos, ele anunciava Cristo e era cheio de sinais e maravilhas. Atos 2, 42, 43 e Atos 5, 12, vale a pena você ler isso aqui também. Além do ministério poderoso que Estevão tinha, você percebe que ele teve coragem e ele foi fiel mesmo diante da perseguição. Ele foi confrontado por líderes religiosos, ele permaneceu firme na verdade e cheio da sabedoria do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 10 também. A corajosa pregação dele está em Atos capítulo 7. A Bíblia faz questão de dizer que ele, de forma muito clara, foi rejeitado pelos religiosos, mas permaneceu justo diante do Senhor. Aqui também nós vamos perceber à luz da palavra que com a sua morte, em Atos capítulo 7, 54 ao 60, várias pessoas, de forma impactante, passaram a proclamar a cruz de Cristo mesmo diante da perseguição. Então ele foi o primeiro mártir, dentro da Escritura, que entregou a sua vida
pela vontade do Senhor por causa da pregação do Evangelho. E aqui você vê diversas passagens bíblicas que vão embasar isso e vão trazer essa relevância por Estevão ser um servo de Deus ao ponto de entregar a sua vida pelas boas novas da salvação. 2 Timóteo 4:7, Apocalipse 2, versículo 10, vale a pena ler também. Agora, para você quebrar o gelo junto com os teus alunos na aula, pegue a lição, eu estou com a minha lição é aquela versão com espaços para anotações, está aqui. Página 87, no final da aula, você pode utilizar aí a pergunta de número 1 junto com os teus alunos. Essa pergunta de número 1 é muito relevante, porque aqui você vai dar espaço para os teus alunos participarem também. Até 5 minutos você pode fazer isso em sala de aula. Mas aqui também eu tenho uma pergunta para você. Você está preparado para defender a sua fé quando você for questionado? Ou você vai permanecer em silêncio como muitas pessoas? Compartilhe aqui se você já teve a sua fé colocada em prova e como você se saiu em defender essa fé para a glória de Cristo. Se você pode, deixa nos comentários. Vamos agora para o segundo subtópico, tá, gente boa? Que trabalha nesse primeiro ponto sobre a fé diante de ataques. Já neste segundo subtópico, o que você vai fazer? Você vai pegar Atos capítulo 6, versículo 9, junto com os teus alunos, onde você vai demonstrar que a verdadeira fé cristã ela é evidenciada desde os primórdios pela manifestação da graça de Deus, pelo poder de Deus. Estevão, por exemplo, ele foi escolhido entre os diáconos em Atos capítulo 6, versículo 5. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele foi um servo de Deus que agia de forma para a glória de Deus. E ele ministrava a palavra. É tão interessante que quando nós olhamos para Atos capítulo 6, versículo 8, ele teve o poder de apresentar o Evangelho e o poder de Deus através da sua vida, esse princípio da graça de Deus através do seu ministério. Quando nós olhamos para isso, o próprio Jesus ele já havia sido confrontado pelos próprios religiosos da sua época, do seu tempo. Você tem aqui Marcos capítulo 14, versículos 57 ao 59, e Estevão, ele é uma tipologia de Jesus que também passa por essa situação, sendo um diácono da igreja também. Aqui você vai perceber que a atuação de Estevão revela então exatamente que a fé resiliente, ela não se acovarda diante da hostilidade. Essa fé, ela propaga a palavra de Deus, ela enfrenta o silêncio, ela rompe para anunciar o evangelho. Aqui nós percebemos que no dia de Jesus a oposição religiosa também era forte. Mateus 27, 18, você vê comparando isso com o mesmo sistema de Estevão. Atos capítulo 7, versículos 51 e 52. Em Atos 7 você vai perceber que o coração dos líderes religiosos era um coração que estava frio, duro, representando também um exemplo da religiosidade dos tempos dos profetas, aqueles homens que perseguiam os profetas ao longo das gerações. O Estevão aqui, mesmo pregando o evangelho, sendo perseguido, ele teve uma visão de Jesus. Jesus abriu o céu para ele mesmo diante da perseguição. Em Atos capítulo 7, 55 e 56, ele pede o perdão dos seus algozes. Em Atos 7,60, vai confirmar isso. Ele se coloca à disposição para orar e pedir o perdão por aqueles que estavam apedrejando ele. Esse é o Estevão da Bíblia. E eu espero que você possa também aprender com essa lição. Pegue essa lição, esse vídeo e envia para alguém que precisa assistir essa aula com você. Vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre a disputa com Estevão. Já no terceiro subtópico, você pode pegar agora Atos capítulo 6 e dar aquela analisada junto com os teus alunos. Você está aprofundando esse texto aqui de acordo com a proposta do autor da lição. Ao ser desafiado pelos membros da sinagoga, você vai ver que o próprio Estevão, ele é um homem de Deus que enfrentava esses debates teológicos à luz da Bíblia do seu tempo, que é o Antigo Testamento. Você percebe isso em Atos capítulo 6, versículo 9. Você percebe que ninguém poderia resistir à sabedoria que o Espírito Santo de Deus estava dando para ele. Nenhum dos líderes religiosos
conseguia confrontar ele. Atos capítulo 6, versículo 10. A sabedoria que Estevão estava tendo era fruto do Espírito Santo agindo com discernimento e com autoridade. Mateus capítulo 10, versículos 19 ao 20 confirma, e Lucas capítulo 21, versículo 15 é algo que Jesus já havia dito. Você percebe também que essa profunda revelação que o próprio Estevão tem à luz das Escrituras demonstra exatamente a graça de Cristo, essa graça que é poderosa. Diante também dessa incapacidade de refutar, o que os religiosos fizeram, os adversários? Passaram agora a recorrer à difamação e à manipulação judicial. Olha só, parece que é o tempo que nós estamos vivendo, a manipulação judicial para prejudicar outras pessoas. Eles não conseguiram vencer nos debates, então vamos entrar pela difamação, manipulação judicial, vamos mexer aqui na política para poder então perseguir Estevão. Você tem uma passagem que vai te ajudar a entender isso, em Atos capítulo 6, versículo 11. Aqui você vai perceber que o próprio Estevão foi acusado de blasfêmia, gente. E à luz da Escritura, você percebe que o Cristo também foi acusado assim. Mateus capítulo 24, versículo 2, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 também vai trazer uma mensagem muito poderosa sobre isso. Esse episódio evidencia que a sabedoria guiada pelo Espírito Santo também, ela age até mesmo combatendo estruturas religiosas. Tiago capítulo 3, versículo 17 diz que Estevão temia o Senhor mesmo enfrentando esses riscos, essa hostilidade resiliente contra ele. Essa passagem nos ensina tantas coisas e eu espero que você esteja gostando também dessa aula, se Deus está falando com você. Vamos então para o quarto subtópico desse primeiro ponto, está numa estrutura diferente, e o quarto subtópico trabalha sobre a falsa narrativa. Rapaz, como parece com o nosso tempo. Desde os tempos do Novo Testamento, você vai perceber que a Igreja de Cristo ela enfrentava as falsas narrativas. Essas falsas narrativas eram um ataque contra a missão que a Igreja tem. Distorciam a mensagem, distorciam a pregação. Os evangelhos, por exemplo, vai dizer que o próprio Jesus foi enganado, na realidade foi pego no sentido de pegarem a sua mensagem e dizer que ele estava agindo com engano com as pessoas. Foi acusado por isso, sendo que ele estava apresentando a verdade do evangelho. João capítulo 7, versículo 12, você encontra isso. Ele também foi acusado de ser mentiroso. Observe o texto de Mateus capítulo 28, versículo 13. A partir da sua ressurreição, os seus discípulos estavam também mentindo em uma falsa narrativa compartilhada pelos religiosos, tá? Para combater a fé cristã. Em Atos, você vai perceber o apóstolo Paulo também, ele enfrentando, sendo acusado por religiosos da sua época por causa dessa questão. Observe Atos 17, 7. Ao introduzir de forma muito clara, Paulo estava sendo acusado de introduzir falsas mensagens sobre a ressurreição de Cristo. Observe também Atos 17, 18, que vai te ajudar a entender isso. Então, as autoridades religiosas daquele tempo distorciam o testemunho da palavra de Deus. E eles pegaram Estevão, em Atos 6, 11, para você entender, distorceram a pregação de Estevão em dizer que Estevão estava indo contra a lei de Moisés. E aqui você percebe que a falsa narrativa procurava então combater a fidelidade do evangelho. Você vai perceber isso sendo demonstrado em diversas passagens no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, sendo perseguido em Tessalônica, em Atos 17, versículos 5 ao 9. Em Atos 17, 11, você percebe que o próprio Paulo é perseguido mais uma vez. Muitas das pessoas que creram a partir da verdadeira mensagem passaram agora a serem perseguidos por causa dessa mensagem. Em Atos 17, 12. A igreja, portanto, precisa no nosso tempo permanecer vigilante diante dessas perseguições, permanecer firme com o Senhor e não dar espaço para o diabo trabalhar. Aqui você pode então abrir a lição, página 87, a minha versão, mais uma vez eu digo para vocês, a versão com espaço para anotação, e fazer a pergunta número 2 para os teus alunos. Aqui você pode abrir e ter um comentário aí, um bate-papo com os teus alunos a partir do que eles estão entendendo. E é claro que aqui eu também tenho uma pergunta para você. Quantas vezes a sua fé foi distorcida
Quantas vezes as pessoas pegaram a sua mensagem e estavam distorcendo a sua mensagem porque você estava sendo fiel a Cristo? Comente aqui aquilo que você já passou de experiência a partir dessa visão. Vamos então para o nosso segundo ponto da aula de hoje. No segundo ponto nós vamos trabalhar sobre outro assunto: Estevão e a igreja que defende a sua fé mesmo diante da perseguição. No segundo ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica, Atos 20, versículo 24, tá? Você não precisa temer nada quando você está pregando o verdadeiro evangelho. Primeiro subtópico, então, de acordo com o pastor José Gonçalves, trabalha sobre outro assunto: Deus na história do seu povo. Agora nós vamos entrar em Atos capítulo 7, versículo 1. Olha o que está dizendo o texto. Ó. Porventura são assim estas coisas? Esse texto faz essa pergunta de forma muito clara em demonstrar a ação do Sinédrio, que agia contra Jesus e agora estava agindo contra Estevão. Em Mateus capítulo 26, versículos 64 ao 65, você vê essa ação lá contra a pessoa de Jesus. A acusação contra Estevão agora é uma acusação que age de forma violenta contra a pessoa desse servo de Deus. Quando você olha para o texto sagrado, especialmente em Atos capítulo 7, versículo 2, você vê Estevão pregando isso de forma muito clara, em demonstrar que Deus se revelou a Abraão. Estevão faz um link dessa revelação em demonstrar que essa revelação também se aponta para a pessoa de Jesus, tá? Ao mencionar a glória de Deus, a transcendência da presença do Senhor. Só que pegaram a mensagem de Estevão, distorceram e acusaram Estevão de blasfêmia. Dessa forma, você vai perceber exatamente que essa verdade bíblica demonstra então que Estevão estava pregando as Escrituras, conforme o texto de Gênesis 12, versículos 1 ao 3, em Hebreus 11, versículos 8 ao 12, você percebe que o Estevão ele tem uma fundamentação para a sua mensagem. A mensagem de Estevão é uma mensagem cuidadosa, é uma mensagem que traz uma leitura sobre a história de Israel e ele linka aquela história com a ação redentora da pessoa de Jesus. Quando você percebe isso, você percebe ele citando a própria vida de Abraão. Ele engata isso de forma muito clara com a poderosa ação da graça de Deus sobre a sua vida. Ao defender a narrar a história, ele age isso de forma cristológica, ele aponta a pessoa de Jesus como estratégia. Atos 6:10 vai trazer essa narrativa, vai informar para você que ele aponta para a pessoa de Jesus. O centro da mensagem de Estevão é Cristo. Agora você pode pegar a lição, página 87, junto com os teus alunos, e apresentar exatamente a pergunta de número 3 em sala de aula, quebrando o gelo para os teus alunos participarem. Mas agora também eu quero a tua participação. Se você fosse defender a sua fé hoje, qual seria a experiência pessoal que você usaria para demonstrar que Deus ele vive, que Deus ele age através de você? Através de uma experiência, de um milagre que você viveu, se você puder testemunhar aqui para a gente, é bênção. Vamos agora para o segundo subtópico, que trabalha sobre os corações endurecidos. Já no nosso segundo subtópico, você pode observar agora o texto de Atos 7:51. Vai lá e pega esse texto aí. Você vai perceber a palavra homens de dura cerviz, homens de coração endurecido, tá? Essa declaração demonstra então uma ação em que esses homens perseguiam servos de Deus. E isso é demonstrado até mesmo lá no Antigo Testamento, em Êxodo 33:3, Deuteronômio 9:6, Jeremias 6:10. E a Bíblia fala sobre esses homens de dura cerviz, trazendo aí a ideia de bois selvagens, tá? Homens com coração cheio de rigidez, que não aceitavam a mensagem do Evangelho, tá? E observe a palavra também nos ensinando e demonstrando que essas pessoas tinham um coração incircunciso, no sentido de não estarem abertos para receber a verdadeira conversão, a verdadeira mensagem do Evangelho. E aqui você percebe à luz da palavra que Estevão era um porta-voz da nova aliança. Mesmo diante dessa rigidez, ele anunciava as boas novas de Cristo. Quando você trabalha na palavra, você percebe algumas coisas muito ricas aqui. Que as palavras de Estevão em evidência não têm neutralidade. As palavras de Estevão apresentam um verdadeiro evangelho.
A rejeição, então, dos envolvidos em perseguir o Estevão é um exemplo das pessoas que perseguiam os profetas no Antigo Testamento. Segundo Crônicas 36:16, aí você vem para Mateus 23:37, tá? E aí você percebe também Atos 7:52, que vai te ajudar a entender isso aqui. E Paulo explica isso, ó. Em 2 Coríntios 4:4, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Então você percebe que esses homens rejeitaram literalmente a mensagem do Evangelho. Agora você pode pegar a lição, mais uma vez, eu gosto de fazer esses intervalos. É bom você fazer isso para dinamizar a aula, para não ficar só você falando. E trabalhe a pergunta 4 com os teus alunos na página 87. Você pode fazer isso em sala de aula, vai te ajudar muito junto com os teus alunos para a glória de Deus. E aqui eu também tenho uma pergunta para você. Como é que você reage quando a tua mensagem é ignorada? Quando você prega, quando você traz uma mensagem e as pessoas ignoram. Como é que você reage diante dessa situação? Se você pode, compartilhe aqui para a gente aprender com você. Vamos então para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trabalha sobre Estevão e o martírio da igreja. No terceiro ponto, vale a pena a gente observar um texto bíblico. Atos capítulo 6, versículo 10. Lê esse texto junto com os teus alunos. Vamos então para o primeiro subtópico, que trabalha sobre o seguinte argumento: contemplando a vitória na cruz. Quando nós observamos a visão celestial aqui desta passagem de Atos capítulo 7, versículos 55 ao 57, demonstrou o clímax de toda a mensagem de Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou seus olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E ele mesmo diz, ó: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Que declaração! O Estevão teve a oportunidade de ver os céus abertos. Essa palavra Filho do Homem se confirma na pessoa de Jesus. Lucas 22:69 fala sobre isso, e Mateus 26:64 vai demonstrar essa ação de Jesus também. Quando nós observamos o Estevão vendo a glória de Deus, nós percebemos que mesmo diante do sofrimento, Jesus estava com ele, preparado para dar a recompensa eterna. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18. Quando nós observamos essa palavra, nós percebemos à luz da Escritura que mesmo diante da fúria do inimigo, o Senhor estava com Estevão. E ele faz uma oração bonita em Atos 7, 59 a 60. Senhor Jesus, recebe o meu espírito e imputa-lhes esse pecado, ou seja, perdoa esse pecado. Observe, ele contemplou a glória de Deus e ainda perdoou aqueles que estavam lhe perseguindo. Esse é o Estevão da Escritura que a gente está estudando aqui com você, esse homem de Deus que traz um exemplo sensacional. Aqui agora você pode pegar a página 87 junto com os teus alunos e ler a pergunta 5, tá? Nessa pergunta 5 você vai trabalhar isso junto com os teus alunos aí, dando oportunidade e perguntando o que eles acham sobre isso. Mas aqui também eu tenho uma pergunta para você. Qual foi o momento mais difícil da tua caminhada cristã e como Deus se revelou para você ali? Tem pessoas que passam por provações, mas naquele momento da prova, Deus se revela de forma gloriosa. Você já passou por isso? Se você pode, comenta aqui. Vamos então para o último subtópico, o subtópico 2 do terceiro ponto, que trabalha sobre perdoando o agressor. A morte de Estevão representa então um dos momentos sublimes da espiritualidade da igreja primitiva, porque foi a partir da morte de Estevão que o Senhor agiu de forma poderosa. Você percebe que Estevão ele perdoa os seus algozes. Em Atos capítulo 7, versículo 60, ele demonstra a mesma ação de Jesus. Compara aí com Lucas 23:34, vai te ajudar. A tradição demonstra então que ele trabalha apresentando a graça de Deus. Você tem um texto, por exemplo, a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que demonstra então que a atitude dele, o próprio Estevão, ele ora nesse sentido de interceder pelos seus perseguidores sendo apedrejados, tá? A Bíblia não deixa isso tão claro, mas Eusébio de Cesareia diz que Estevão estava orando ali.
A palavra diz em Mateus 5,44 que nós devemos amar até aqueles que nos perseguem. Esse amor é terrível. E aqui, ao entregar ao seu espírito e adormecer no Senhor, em Atos 7,60, você vê Estevão agora experimentando essa transição pacífica e gloriosa. E aqui a gente encontra algumas questões, né? Nós vamos perceber que a igreja primitiva, diante da morte, ela passou por um luto temporário, mas essa igreja também ela agiu na pregação do evangelho e anunciar as boas novas da salvação. E aqui eu queria perguntar para você: você já perdoou alguém que te ofendeu? Você já perdoou alguém que perseguiu você ou que persegue? Por favor, deixa aqui nos comentários. Eu espero muito que Deus possa te abençoar, tá? Ore por essas pessoas. Mas não é aquele tipo de oração assim não, ó. Senhor, mata ela. Não. A oração que você tem que fazer é a oração para que Deus abençoe até os teus perseguidores. Essa é a oração do Evangelho. Eu espero que essa aula possa ter te ajudado. Se eu contribuir com você, não se esquece de comentar, de enviar esse vídeo para alguém. Agora eu tenho alguns textos que eu quero indicar para você como dica de leitura. Eu quero indicar para você esse texto, ó, Verdades Pentecostais. Esse material é muito bom. É do pastor Antônio Gilberto, editora CPAD. Você acha esse texto no site da editora CPAD. Indico para você o texto A Igreja em Jerusalém, do José Gonçalves. Indico para você esse texto Declaração de Fé das Assembleias de Deus, da CPAD. Você precisa ter também, ó, a revista Ensinador Cristão. Ela ajuda muito para você ter aí recursos pedagógicos. Tem uma revista muito legal também, é a revista Obreiro Aprovado. Eu já escrevi materiais para aqui, para essa também. São textos que vão te ajudar muito a crescer em Jesus, com diversos estudiosos do Brasil aí para te ajudar a crescer, tá? Te aguardo na próxima lição, lição 10, onde nós vamos trabalhar ela no 7 de setembro. Vai ser um feriado, mas é o dia dessa lição, onde nós vamos trabalhar sobre a expansão da igreja. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.